Rapaz, eu estava vendo que o pessoal do MBL havia, digamos assim, feito uma espécie de repúdio à atitude da Rede Record, né, de não ter colocado o Renan Santos para o seu debate, né, pelo que eu estou lembrado aqui, né, a Record não vai incluir esse presidenciável, que inclusive, né, pelo que eu havia sacado, ele começou a abraçar a ideia, né, o fato de que ele seria um candidato piada. Eu até vou exibir daqui a pouquinho algo qual ele havia feito, né? Inclusive eu acho que isso aí foi lá na, não vou falar que não seria congresso nem nada, né? Mas ele havia feito, bom, eu acho que vocês nessa altura do campeonato estão sabendo, né? Que ele havia feito uma, pô, reunião também não seria o termo certo, mas ele havia feito uma espécie de comício ali, né? Em frente ao prédio da Faculdade de Direito da USP, que fica ali no Largo de São Francisco, né? Isso aí foi no domingo passado. Mas enfim, aí o que eu vi aqui no BR Pulse, né, que fica aqui no X, no antigo Twitter, né? Reação. Amanda Vitorazzo, coordenadora da campanha de Renan Transmissão, classificou como absurda a decisão da Record de excluir o candidato das... Ah, sim, então não foi debate, pô. Foi uma das sabatinas aí que as rádios, as TVs estão tendo com os presidenciáveis, né? Mas aí tá. Classificou como absurda a decisão da Record de excluir o candidato das agendas com os presidenciáveis. Segundo a vereadora, Renan é o, entre aspas, grande nome dessa eleição. Segundo o candidato que mais cresce e engaja. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Né? O Renan Santos, pelo que eu vi nas pesquisas aí, né? Ao menos as mais confiáveis, ele está entre 3% e 4%. Né, e só foi entrar, né, o Pablo Marçal, né, com a possibilidade de ser mais um presidenciável, já havia passado ele. Já havia passado ele, e aí? Né? E eu havia sacado que em resposta a isso aí, né, teve M. Belotti que tá maldizendo o Pablo até hoje, né? Tá falando que, mas o sujeito ele enganava velhinhas, ele é corrupto e tudo, cara, mas de qualquer forma, as pessoas nunca vão se esquecer, né, de que lá em 23 vocês estavam cogitando ele para ser vice do Kim enquanto candidato a prefeito de São Paulo. A gente não vai esquecer isso aí. E a gente sabe muito bem que o Movimento Brasil Livre, que o Partido Mijão, eles não têm, digamos assim, um mínimo compromisso, né, com algo que precisa ser permanentemente defendido. Não. Eles estão defendendo uma coisa hoje, mas daqui a pouquinho, daqui a o quê? No máximo 1 ou 2 anos, né? Eles vão mudar completamente, cara. Né? Vai ser uma coisa completamente. Tanto é que eu havia dito, né, alguns meses atrás, que esse negócio aí, esse lema de ficar imitando Bukele, né, de ficar falando prender matou e tudo, cara, isso aí vai ser derrubado, isso aí vai ser não varrido para debaixo do tapete, né, mas isso aí vai ser posto para escanteio, cara, daqui a uns 2 anos, cara. Eles vão estar sobre uma vibe aí completamente diferente, cara, depois, né? E você pega essa situação que logo vai se tornar um fato, né? E você fica cabreiro que tem muito jovem que acredita, não, os caras eles estão realmente preocupados aí com a manutenção da segurança pública, né, e tudo mais, cara. Não confie. Não confie. Não é porque você é jovem que você tem que ser necessariamente um imbecil, né? Mas acontece que do outro lado aí você tem um Flávio, você tem um Lula, né? Inclusive o MBL, como todo mundo sabe, né? Eles ficam forçando aquela falácia de que seria tudo a mesma coisa, né? O Flávio e o Lula, cara. Vou falar uma coisa aqui que inclusive o Tiff também costuma falar, né? Você tá num regime, onde prendem as pessoas por opinião, onde investigam as pessoas por opinião. Lá no Clube Pinheiros, o ditador careca, o Xandão lá, né? Ele resolveu investigar um sujeito que estava falando mal dele lá dentro, cara. Não sei se você sabe, mas o Xandão, ele também é frequentador, né, de lá, né? Então, bicho, tu acha que o Bolsonaro havia feito algo parecido, cara, enquanto presidente? Tu acha que o Flávio vai fazer isso aí enquanto presidente? Não, cara. Não. Né? Então, bicho, vamos continuar aqui. Amanda questionou quais critérios tá mal escrito aqui, né? Não é embaçaram, não é embasaram, tá certíssimo. Embasaram a decisão da emissora e sugeriu que Flávio Bolsonaro do PL deve participar do debate da Record na ausência de Renan. Aqui.
entre aspas. Por que excluir justamente Renan Santos, o grande nome, grande nome? Tá se achando muito, Amanda, e ela sabe muito bem que isso aqui é mentira, cara. Ela sabe mais de qualquer forma, né? Você entende que o partido Omissão, ele tem que ficar soltando alguma, algumas palavras de efeito aí, né, mentirosas, para tentar se valer, cara, no sentido de que, pô, a gente vai suscitar uma discussão aqui, então a gente tem que, né, ficar falando essas coisas, né? Sendo que, pô, a gente sabe muito bem, cara, que o Renan, ele não tem o mínimo do carisma dos demais candidatos piada, cara, que entraram nas eleições aí ao longo dos últimos, 12, 15 anos. Porra, ele não tem um carisma de um Cabo Daciolo, ele não tem um carisma de um Padre Kelmo, né? Ele não tem nenhum carisma de um Levi Fidelix, cara. Que por mais que eu tenha considerado, né, a sua ideia lá do aerotrem, é que ele havia dito, isso aí foi antes do cara empacotar, né? De que o governo do PSDB, né? Ele havia copiado essa ideia para fazer o seu monotrilho, né? Isso aí foi o que, cara, eu acho que de qualquer forma, né, a gente iria ter um tipo de meio de transporte desse aí, cara. Então eu acho que não foi necessariamente imitação. Até porque você pega que em diversas cidades do mundo você tem monotrilhos, né? Mas o Renan, ele não tem nem o carisma do Levi Fidelix, cara. Certo? Mas aí tá. Por que excluir justamente Renan Santos, o grande nome dessa eleição? O candidato que mais cresce, mais engaja e estará em todos os debates. A própria pesquisa usada pela Record mostra com 10%. Qual é o critério deixá-lo de fora? Medo? Medo de quê, bicho? Medo de que tu acha que se ele participar, né, da sabatina lá, ele vai ganhar a eleição para presidente? Medo de quê, bicho? Oh, vamos lá. Apostam quanto que o Flávio vai aparecer nesse debate, escreveu Amanda nas redes. Aí o que eu havia escrito embaixo, né? Inclusive isso aí foi hoje de manhã, né? Sempre com os peitões explodindo, né? Porque faz questão de utilizar decote. Eu já havia falado que isso aí é bom para todo mundo, né? Isso aí é bom para todo mundo. Mas também fica aquele negócio, né? O Renan, ele havia dito quando foi sabatinado lá na Globo News, né? Que fizeram foto de inteligência artificial da Amanda pelada. Cara, mas olha só, ela havia reforçado esse tipo de ideia, por quê? Porque aparece justamente com os peitões explodindo em diversos decotes aí, cara. Né? Certo? Se ela fosse uma candidata minimamente comportada, tu acha que teria mais chance de da molecada fazer esse tipo de coisa? Não. Né? Isso também é uma prova, né? Esse negócio aí dela ficar aparecendo com decote, né? Mostra que ela sabe que é uma pessoa inútil, né? E que tem que se valer de sensualidade para aparecer, né? Ficar no imaginário popular dos outros. Né? Até nesse choro o MBL quer aparecer. Aí o MBLode aqui, né? Já colocou uma hashtag, né? Rede Record, chama o Renan. Aqui que o Rodolfo havia dito. Ele ainda segue sendo figurante na média das pesquisas. Se crescesse tanto como a Amanda diz, não estaria sendo ignorado. Pois é. Renan ainda segue sendo uma das minhas opções de voto para primeiro turno, mas essa ilusão em cima do nome dele já tá chata. E o pior, se o MBLode ele lê esse tipo de mensagem aqui, ele vai falar, porra, você não é eleitor do Renan porcaria nenhuma. E não estou falando nem exatamente MBLode só, né? Bolsonarista também poderia falar isso. Inclusive ele recebeu alguns comentários aqui, vamos ver. Aqui. Deixa eu explicar para ver se você ainda não entendeu. A Record usa como base a Real Time Big Data. Nela o Renan está com 9%, não chamar e agir de má fé. 9% de onde? Vocês estão fumando cogumelo estragado. Nova pesquisa. O Renan simplesmente aparece com 4%, para de choro. Aqui, minha querida, essa é a Real Time Big Data, pesquisa usada pela própria Record. Renan Santos, 9%. Vocês ficam comprando bots para fazer parecer que o Renan é uma grande coisa nas redes sociais. E não é, cara.
Não é? Vocês próprios estão sabotando a candidatura dele. Lembrando que nas urnas bote não vota. Vocês vão passar por uma humilhação gigantesca. Vamos ver. Mano, parece os petistas de 2017, quando o Bolsonaro estava subindo nas pesquisas. Rapaz. Tem mais coisinhas aqui pra gente ver. Eu não vejo o Augusto Cury reclamar. Pois é. E nas pesquisas aí, o Augusto Cury, ele tá bem abaixo do Renan, cara. E, né, como o Rezende tinha dito aqui, né, eu não vejo Augusto Cury reclamando de falta de cobertura da imprensa. Existe muita gritaria e pouco voto. Aqui, se eu crescer de 1 para 2%, eu cresci 100%. Essa mesma lógica se aplica ao Renan crescendo de 3 para 4. Com certeza é o que mais cresceu entre os candidatos. Pois é. O grande nome dessa eleição já está atrás do Pablo Marçal. Grande nome, decisão certíssima, não dá picadeira para esse grande palhaço vigarista. Agora que Lula está quase indo para uma urna, não precisamos alimentar. Mas, pô, vou colocar minha opinião pessoal aqui. Dependesse de mim, eu sempre tive a ideia de que todos os presidenciáveis deveriam ser sabatinados, cara. Todos eles, né? Do Flávio e Lula até aquela Samara da Unidade Popular, né? E o pior, nas pesquisas aí, tem candidato que está numa situação até menor do que a dela, cara. Tem candidato que está numa situação até menor do que a dela. Dependesse de mim, todos iriam ser sabatinados e todos iriam participar dos debates, cara. Todos. Certo? Pra ser minimamente justo, sacou? Aqui, 3%. Essa guria é outra desgraça do país. Renan é um cavalo de Troia da esquerda. O MBL considera que Flávio perderá no segundo turno para Lula e defende votar em Cocô Santos para Lula ganhar já logo no primeiro turno. Não, mas não vai ter Lula ganhando no primeiro turno, cara. Isso aí vai ser impossível. O Lula, ele não ganha... Cara, eu acho que ele nunca ganhou em primeiro turno, cara, enquanto candidato a presidente. Do que eu me recordo, não. Do que eu me recordo, não. Mas aí tá, vamos continuar aqui. A arrogância colidiu com a lei das eleições. Lei 9.000. A Record cumpriu a regra jurídica que exige representação mínima de... Ah, sim, porra. Eu tinha falado sobre isso aí. Que isso aí foi uns 2 meses atrás, cara. Porque... Porra, teve... Gente fala... Porra, a cachorrada tá latindo aqui. É porque a gente tava falando que, olha só, mas o Flávio Bolsonaro, inclusive isso aí foi a partir de uma matéria mentirosa do Merdópolis, né? Falando aí que, mas acontece que o Flávio, ele havia dito que não participaria dos debates com a presença do Renan, né? Sendo que a própria matéria, no final dela, ela desmente, cara, ela desmente essa afirmação feita pela Andresa Matais, que havia tomado uma tunda do Paulo Figueiredo Filho, né, quando ele foi entrevistado por ela. E, porra, aí agora você pega que finalmente alguém havia se lembrado, né, que exige representação mínima de 5 parlamentares no Congresso Nacional para garantia de vaga. Partido Nanico não dita a regra de TV. Grande nome. Pois é. Renan Santos, o Chico Linguiça da esquerda. É por essas declarações marcianas que o cara deve ficar de fora. Enquanto isso, essa filha da puta continua mamando dinheiro de vereador. Cara, daqui a... Não. Olha só, eu tenho que falar sempre que necessário, né? Isso aí me fez lembrar do caso da Eduarda Campopiano, né? Aquela pessoa que havia sido eleita lá em Praia Grande, né, como vereadora, e ela fica mais tempo fora da cidade do que dentro, né, indo em programas de estilo podcast, debater com esquerdista, né, inclusive participando de evento de MMA, né, a qual o seu atual namorado, né, está participando. Ela faz praticamente tudo aqui no Planalto Paulista e faz pouco lá na Praia Grande, né.
no litoral. Então, bem feito, não deixar no Pablo Marçal, vão deixar esse cara para quê? Mas a diferença é que o Pablo Marçal, né, ele não tem condições, né, também não tem condições aí eleitorais, para participar, cara. Só que ainda assim, você teve algumas pesquisas aí colocando o nome dele, e como eu disse, está acima do Renan, está na frente do Renan, né? O mijão e a mijona sem caráter. Pois é, tem isso, né, e tem mais uma coisa aqui. A Ana Camisa Eren havia escrito algo aqui. Ó, Ana Eren, vote 14 mil. Olha o que ela havia enfiado aqui no X, né? Pessoal, recomendo que ninguém pesquise sobre o envolvimento do banco Digimais com o Bispo Macedo, dono da Rede Record. Ouviram? Nunca mais pesquise banco Digimais e Dir Macedo, estejam avisados. Beleza, o que eu havia escrito embaixo? Mas ainda assim tu queria usar o sistema de independências da Record para o teu candidato. Vai te fuder, Eren. Pois é, cara. Pois é. Pessoa hipócrita, vazia, né? E tem que ficar implementando essa desonestidade aqui, porque o seu candidato havia sido preterido pela Rede Record, né? Tu vai votar em uma pessoa dessa, bicho? Olha só, o problema não é o banco digital, mas a insignificância política do Renan Prantos. Pois é, Marçal tá acima dele. Tá. Coordenadora econômica de Flávio Bolsonaro foi conselheiro da Digimar, não aguentei. Aqui, que comportamento, o corte do Tiff. Que comportamento de bandido ficar chantageando para convidarem, segundo que o MBL zomba de Jesus Cristo e ainda quer espaço na emissora evangélica. Pois é, tem isso aí também, cara. Isso aí também, né? E por mais que o Lula também não seja um cristão, de fato, ele não é cristão. Ele não é cristão. Tu acha que a Record iria... Isso aí, se você colocar em uma balança, tu acha que quem pesaria mais na presença da Record? O Lula ou o Renan? O Lula, pô. O Lula. Ainda mais que ele é o atual presidente, pô. Tu acha que ignorariam ele? É claro que não, pô. Claro que não. Aqui, ó. Ó. Isso aqui estava na revista Valete. E esse artigo aqui havia sido criado por um militante gay, né, um filósofo chamado Antônio Vargas. Antônio Vargas, esse aqui havia sido recomendado pelo intelectual do MBL, né, o Ricardo Almeida, né, de que, olha só, se ele implementar um curso, vocês participem e pronto, né? Então, de qualquer forma, por mais que tenham tirado esse Antônio aqui, né, devido à grande polêmica a qual seguiu-se quando descobriram que esse maluco aqui, né, ele tem uma revista digital chamada Puto, onde figuram diversas imagens de ícones cristãos, né, ícones do cristianismo, né, como o próprio Jesus, estando em situações homoafetivas, né? Ainda assim, cara, ainda assim, esse Antônio Vargas aqui, né? Ainda assim, esse Antônio Vargas era considerado dentro do MBL. Teve um perfil aqui no X chamado Dia, né, um perfil MBLoide, né? Que na época estava defendendo a permanência dele, né, na revista Valete. E aí? Certo? Então, cara, por mais que a Record seja um bando de cristãos de boutique, né? Eu acho completamente justo. Não, completamente justo não. Eu entendo, né, o porquê deles terem preterido o Renan Prantos, cara. Eu não sei se foi exatamente por isso aqui não. Tô muito mais inclinado a pegar pela lei eleitoral mesmo, né? Certo? Mas enfim, aí, para terminar, né, como eu havia dito, né, o Renan ele havia abraçado a ideia de que seria um candidato piada, né? Então vamos ver aqui uma coisa para fechar esse vídeo. Pera aí. Aí você pega que tem algumas pessoas LGTB aí, né? E estão falando mal da cantora Ana Castela porque ela seria da direita, né? Ela fez essa foto aqui com o Nicolás Ferreira, né? Aí o que eu havia escrito. Tá promovendo hate a uma cantora de direita, mas insiste em ficar bem enquanto o Lulão
te enfia até o braço com taxas e impostos, né não? Pois é, bichão. Ó, Renan Santos vai levar fraldas geriátricas para debate na Band. Porra, beleza. Aqui, ó. Renan Santos vai levar fraldas geriátricas para debate na Band. O pré-candidato Renan Santos anunciou que vai levar fraldas geriátricas para o debate na Band, dizendo que a ideia é entregar o item a Lula e a Flávio Bolsonaro para que fiquem tranquilos durante o confronto. Cara, mas esse maluco aqui, ele havia sido, digamos assim, mogado pela prima da Mia Khalifa, Andréa Sadi, e pela Natuza Neri naquela sabatina na Globo News, cara. Ele havia sido mogado lá, e no Morning Show ele havia, digamos assim, deturpado o próprio lema dele, o Prendeu Matou. Né? Aí tu acha que duas pessoas que têm experiência em debate, pô, tu acha que ele vai conseguir suplantá-las? Não, isso aí não vai acontecer, bichão. Isso aí não vai acontecer, tá? Mas avisa que verdades serão perguntadas. Ele afirmou que vai questionar o envolvimento de Lula em escândalos e cobrar a explicação de Flávio Bolsonaro sobre casos ligados à sua campanha. Beleza, bicho. Beleza. Tu acha que os caras vão correr mesmo? Tu acha? Né? Aí vamos ver esse vídeo. A ideia justamente é essa. Isso são fraudes, eu não vou machucar, mas as verdades serão perguntadas. Vamos questionar o envolvimento do Aí, aqui, esse lugar aqui é a favela Jardim Panorama, que fica ao lado do Shopping Cidade Jardim. Isso aqui fica na Zona Sul, né? E pelo que eu havia sacado, eles provavelmente haviam pedido permissão para fazer esse teatrinho lá, cara. Porque por mais que seja uma favelinha, né, expansão territorial lá é pequeno mesmo, né, porra. Mesmo assim, deve ter atuação do tráfico de drogas, cara. Tu acha que não tem? Tu acha que não tem? Eles devem ter sim pedido permissão lá, cara. É, isso aí deve ter acontecido. Uma barricada do Comando Vermelho aqui em João Pessoa, aqueles botões. Começaram a deixar a população passar e entrar no bairro, só que agora eles vão provar um gostinho do que será o governo Renan Santos. Vamos lá! Roda! Pera aí, rapaziada, pera aí, cara. Tá sentindo, né? Pera aí, rapaziada. Eu juro que eu queria parar com esse cara, não tem como. Pô, o prefeito daí havia falado que isso aí não era barricada de Comando Vermelho, não, isso aí era um simples entulho. Por mais que, né, as pessoas digam que, porra, mas acontece que o tráfico ele utiliza justamente entulho para fazer suas barricadas e tudo, mas, cara, não necessariamente seria esse caso aqui, né? Vamos lá. Rapaziada, isso aqui é muito patético, isso aqui é muito patético, mas é engraçado. Chega um país em que as barricadas do crime organizado são derrubadas, em que porra, puta que pariu, caralho, tudo. Eu tô imaginando a galera do BOP e da COI olhando pra esse cara aqui, mano. A retomada dos bairros brasileiros será um merda que é. Cenas como essa vão se repetir em todo o país. Bairros sendo derrubados com as pessoas, políticos desfavoráveis. Muito bom, muito bom. Agora a Renan Santos vai ganhar meu voto. Eu quero só que o Renan Santos remova uma barricada lá no Complexo da Terra, da Maré, da Alemão, uma barricada só, tá? E fala que quando ele era merda, que bota, todo mundo, mas todo mundo se fuder. Aí tu vai ganhar meu voto. Dessa vez o Renan Santos vai ganhar meu voto de uma galera. Eu acho que, inclusive, da polícia todo o Rio de Janeiro, tá? Cara, isso aqui é patético, rapaziada. Como que vai levar a sério um cara desse? Como que leva a sério um cara desse, mano? Cara, tem imaginando os caras da Bob da Cora olhando pra cara desse retardadinho, mano. Um gostinho. Que vergonha, velho. Secretaria diz que barricada retirada por Renan Santos era entulho, não bloqueio de facção. Aqui, esse evento foi proibido. Pois é, mano, esse maluco aqui, ele abraçou,
né, o fato de ser um candidato piada. Ele é uma piada, tá? Então é isso, pessoal. Vem polícia, vem cadeia, adeus bandido de menor. Prende, 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 mata, mata, mata um batedor de carteira, uma quadrilha inteira. Prende, 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 mata quem assalta e quem mata. Meu nome é Nicole Santos e eu sou da missão. É 14144, 14144, é 14144, 14144 e confirmar. Tem tiririca de novo, tem um deputado de novo. Deputado federal. Tem tiririca de novo, tem tiririca de novo. Tem um deputado de novo. Deputado federal. Tem tiririca de novo, tem um deputado de novo. Deputado federal.